E aí, tudo certo? Se tem um assunto que é figurinha carimbada no Enem, é a função do segundo grau. Às vezes, só de olhar para a fórmula a gente já fica com o pé atrás, né? Mas hoje a gente vai desvendar todos os segredos da parábola de um jeito bem visual, bem direto, para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na prova. Bom, vamos lá. Esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa para dominar a função quadrática. Primeiro, a gente vai ver onde ela aparece no mundo real. Depois, vamos dar uma de detetive e analisar a fórmula e entender o que cada letrinha faz. Na sequência, a gente aprende a achar os pontos mais importantes e, para fechar com chave de ouro, vamos resolver uma questão do Enem na prática. Então, para começar, vamos tirar a matemática do livro e olhar ao nosso redor. Onde é que essa tal de parábola está escondida no nosso dia a dia? Pensa bem, parece uma pergunta meio aleatória, né? De um lado tem um movimento esportivo super rápido, do outro uma baita estrutura de engenharia, gigante, estática. O que será que conecta essas duas coisas? A resposta, olha só que incrível, não está no material nem na função deles, mas sim na forma, na matemática que descreve o caminho da bola e também o arco dos cabos da ponte. Exatamente isso, a forma. Essa curva que a gente está vendo, elegante, simétrica, é a parábola. E a ferramenta que a gente usa na matemática para descrever, para calcular e até prever o comportamento dessa curva é justamente a função do segundo grau. Ok, agora que a gente já viu a parábola em ação, vamos entrar na sala de máquinas. É hora de olhar de perto para a fórmula, para o código que cria essa forma geométrica tão importante. Tá aí a famosa f de x igual a ax² mais bx mais c. Essa é a cara da função quadrática. O a, o b e o c são o que a gente chama de coeficientes. São os números que vão dizer qual vai ser o formato e onde a nossa parábola vai estar no gráfico. E um detalhe importantíssimo, o a nunca, jamais, pode ser zero, porque se ele for zero, o x² some e aí já não é mais uma função do segundo grau. E aqui está o retrato dela, a sua representação visual. Sempre que a gente joga uma função do segundo grau num gráfico, o desenho que aparece é esse U, que pode ser para cima ou para baixo. Essa é a parábola. E esses pontos especiais que a gente vê, onde ela corta os eixos, o ponto mais alto ou mais baixo, é exatamente isso que a gente vai aprender a calcular. Agora vem a parte legal. Cada um daqueles coeficientes, o a, o b e o c, tem uma missão específica. Eles trabalham juntos para desenhar a parábola. Vamos focar primeiro no A e no C, porque eles nos dão as dicas mais rápidas, as mais visuais, sobre como vai ser o gráfico. Olha só o poder do A. É muito simples. Se o A é um número positivo, a parábola fica com a boca para cima, feliz. Se o A for negativo, a boca fica para baixo, triste. É uma analogia boba, mas que funciona super bem e já ajuda a eliminar um monte de alternativa em prova só de bater o olho. E o C? O C é o mais direto de todos. Ele é literalmente o ponto onde a parábola corta o eixo vertical, o eixo Y. Ou seja, olhou para a função, identificou o C, pronto. Já se sabe um ponto exato do gráfico sem precisar fazer uma conta sequer. Beleza, já entendemos o formato básico. Agora, vamos começar a caçar os tesouros da parábola. Os pontos que realmente contam a história dela, que são as raízes e o vértice. As raízes, que a gente também chama de zeros da função, são os lugares onde a parábola toca ou cruza o chão, sabe? O eixo horizontal, o eixo x, são os pontos onde a altura da parábola, o valor de y, é igual a zero. E para achar esses pontos, a gente usa uma das fórmulas mais conhecidas da matemática. A fórmula de Bhaskara. Com ela a gente descobre as raízes. Dentro dela tem aquela pecinha-chave, o delta, que é b² menos 4ac. É o valor do delta que vai nos dizer se a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos, em só um ou em nenhum. Depois, com a fórmula completa, a gente acha os valores exatos desses pontos. E agora, o astro do show, o vértice. Pensa assim, se a parábola está feliz, com a boca para cima, o vértice é o ponto mais baixo de todos, é o fundo do vale, é o ponto de mínimo. Agora, se ela está triste, com a boca para baixo, o vértice é o ponto mais alto, o pico da montanha, é o ponto de máximo. É o ponto de virada da curva. E claro, tem fórmula para achar esse ponto também. O x do vértice, ou xv, nos diz em qual posição horizontal esse pico ou esse vale acontece. E o y do vértice, o yv, nos diz qual é o valor dessa altura máxima ou mínima. Entender essa diferença é fundamental, porque as questões do Enem adoram perguntar uma coisa ou outra. Muito bem, chegamos na hora da verdade.
Vamos pegar tudo isso que a gente viu e aplicar numa questão real que já caiu no Enem, para ver como a teoria vira ponto na prova. O cenário é um saque de vôlei. A trajetória da bola é essa função aí. O y representa a altura. E repara só numa coisa, o coeficiente a que está junto do x² é menos 1/6, ou seja, é um número negativo. E faz todo sentido, né? A bola sobe e depois desce, desenhando uma parábola triste, com a concavidade para baixo. O problema quer saber a altura máxima. Com base no que a gente acabou de conversar, qual conceito, qual ponto da parábola está diretamente ligado a essa ideia de valor máximo? Exatamente. O y do vértice. Como a nossa parábola tem a concavidade para baixo, o vértice dela é o ponto de máximo. E a coordenada y desse ponto vai nos dar certinho a altura máxima que a bola alcançou. Então o nosso plano de ataque é esse aqui, ó. É quase uma receita de bolo. Primeiro, a gente separa quem é A, B e C na equação. Depois, calcula o delta, porque a gente vai precisar dele. Terceiro passo, joga os valores na fórmula do y do vértice. E por último, o resultado que sair dessa conta é a nossa resposta, a altura máxima da bola. Simples assim. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, falou em função do segundo grau, pensou em parábola. O coeficiente A diz se ela está feliz ou triste, o C é o nosso ponto de partida no eixo Y, Bhaskara nos ajuda a achar onde ela toca o eixo X, e o vértice é o ponto principal, o ponto de máximo ou de mínimo de toda a história. E agora que a gente desvendou tudo isso, a pergunta final fica no ar. Além das pontes e do vôlei, onde mais essa forma matemática tão perfeita aparece por aí? Será que está no jato de água de uma fonte? Ou no formato de uma antena de TV? A matemática está em todo lugar. Agora, o desafio é começar a enxergá-la.